E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo gosta, que é como viver de renda, que é o final aí da nossa jornada, quando a gente realmente vai chegar lá. Vou falar um pouquinho também sobre os erros que podem acontecer no meio do caminho e vamos conversar sobre as fases da tranquilidade financeira, as 5 fases, desde o começo até o final. Então eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Eu queria começar esse vídeo conversando com vocês sobre o porquê a gente investe, por que somos investidores, né? Inclusive você pode responder isso aí nos comentários, mas via de regra a gente pode dizer que o investidor pode ser ou para enriquecer, ele investe porque ele quer ficar rico, ele quer construir um grande patrimônio, ver o efeito dos juros compostos com o passar dos anos e ele quer ficar rico. Essa é a primeira possibilidade. Ou ele quer garantir o futuro. Ele investe porque ele quer ter uma aposentadoria digna, ele quer sempre ter uma reserva, ele quer estar mais preparado para qualquer coisa que a vida dele pode trazer, para oportunidades ou para problemas. Enfim, ele investe porque ele quer garantir, ele quer segurança. Esses dois perfis não são excludentes, geralmente a gente acaba conseguindo as duas coisas. A gente investe para ficar rico, mas também a gente acaba ficando mais seguro, tendo uma vida mais confortável e até menos problemas relacionados ao dinheiro. De qualquer maneira, com o passar do tempo, conforme a gente vai investindo mais e mais e mais, a gente vai ficando cada vez menos dependente do nosso trabalho, até que um dia a gente fica realmente independente. Bom, a gente conversa muito aqui no canal sobre como agir, sobre como é que é a postura do investidor de longo prazo, como não ser afetado pelas dicas de mercado, como não cair nas armadilhas, enfim. A gente conversa demais, a gente tem muito vídeo sobre esse tipo de coisa, como se tornar um investidor, como trilhar esse caminho. Mas uma das coisas que eu sempre falo aqui é para a gente nunca vender nada, né? Quem vende, perde. Perde porque paga taxa, perde porque paga imposto, perde porque paga spread, perde porque provavelmente vai vender no momento errado. O principal erro do investidor de longo prazo, aquele cara que faz buy and hold, é vender. Ele não pode vender, ele tem que ficar com aquelas coisas dele para sempre. Esse é o objetivo, pelo menos, esse deve ser o objetivo. Claro que vez ou outra a gente vai errar, vez ou outra vai ter que fazer alguma correçãozinha, vai ter que vender alguma coisa, tudo bem. Mas isso tem que ser exceção e não é isso que eu vejo quando eu converso com as pessoas que investem por aí. Geralmente eles mais vendem do que compram, ou compram e vende, compra e vende, compra e vende, enfim. O turnover da carteira, vamos dizer assim, é muito alto. Mas se eu ficar só juntando e nunca vender, como é que eu vou usufruir disso aí, né? Adianta ficar só fazendo um bolo de dinheiro? Né? Afinal, o caixão não tem gaveta, né? A gente precisa usufruir também. E aí que entra o conceito principal desse vídeo, que é a diferença entre renda ativa e renda passiva. A gente investe para conseguir renda passiva, né? Qual que é a diferença principal? A renda ativa é aquela que você ganha com o seu trabalho, com a sua profissão. Então, aquilo que você faz de segunda a sexta lá, que é o seu trabalho, você é um vendedor, um funcionário público, é um empresário, é um autônomo, enfim, aquilo que você faz é o seu trabalho, é a sua profissão. Essa é a sua renda ativa, essa renda depende de você. Se amanhã você parar de trabalhar, essa renda termina, você não vai mais ganhar nada daí. Esse é o conceito de renda ativa. Por outro lado, o conceito de renda passiva é aquele que você não precisa fazer nada para ganhar. Você vai ganhar independente do que você faz. Se você estiver dormindo, você ganha. Se você estiver acordado, você ganha. Se estiver em outro país, você ganha do mesmo jeito. A renda passiva, ela resulta de algum investimento que você fez, alguma coisa que você já fez anteriormente e que hoje você colhe os frutos. Mas não é só através de investimento financeiro que a gente consegue renda passiva. Tem muitas maneiras, tem muitos exemplos de renda passiva. Eu vou dar alguns para vocês, como por exemplo, se você escrever um livro, esse livro provavelmente, se ele for vendido com o passar do tempo, ele vai se tornar uma renda passiva para você. Porque todo o trabalho que tinha você já fez quando você escreveu o livro. Hoje você só vende, só ganha dinheiro, né? Da mesma maneira, se você, sei lá, cria um curso lá no Udemy, no Hotmart, um e-book, sei lá, cria uma música e coloca em sites para licenciar, né? Ou fotografia, né? Tem sites que tem uma coleção de fotografia lá, para você usar você tem que pagar para quem tirou a foto. Sei lá, criar um aplicativo, ou de repente entrar num negócio com um amigo seu, mas você é só o sócio investidor, aquele que só põe dinheiro e não põe trabalho, né? Portanto, não é um sócio administrador. Tudo isso é renda passiva, né? Talvez, sei lá, ter um imóvel de aluguel é uma renda passiva. E também tem os investimentos financeiros, né? Que é a melhor renda passiva de todas, porque, é claro, é o tema desse canal aqui. Eu não falo sobre imóvel de aluguel, eu não falo sobre escrever livro, nada disso. O que eu falo aqui é sobre investimentos. Então, os investimentos financeiros são uma forma de você conseguir renda passiva. Talvez seja a forma mais lenta de todos esses que eu falei, porque exige muito tempo para que essa renda comece a fazer alguma diferença. Inclusive, eu vou colocar um gráfico para vocês mostrando como é que costuma se comportar a renda ativa e a renda passiva
com o passar dos anos. Então ele está aqui e você pode ver que a renda ativa ela atinge lá um pico em determinado momento da vida. Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Talvez você vai ganhar o seu máximo salário, o seu máximo rendimento com 30 anos, com 40 anos, com 50, com 70, sei lá. Por outro lado, a renda passiva tende a aumentar com o passar dos anos. Então você começa com uma renda passiva insignificante. Claro, quando a gente começa a investir, a gente não ganha quase nada mesmo. Você já deve ter percebido, se você tem uma carteira pequena, você vai ganhar lá poucos reais, né, de dividendos. Mas com o tempo esse negócio vai ficando importante, vai tendo o efeito bola de neve. A renda passiva tende a crescer com o tempo, né? A renda ativa depende do seu trabalho. Se você trabalha mais, se você agrega mais valor para a sociedade, você vai ter uma renda maior, tal. A renda passiva não depende nada disso. Se você deixar o tempo passar e for aumentando seus investimentos, ela vai melhorar. A renda passiva que vem dos investimentos, basicamente vem de alguns lugares, né? Primeiro, quando você investe em ações, a renda vai vir dos dividendos e dos juros sobre capital próprio. É dessa maneira que você vai ter uma renda passiva proveniente das ações. Apesar disso, o foco não tem que estar em dividendos. Eu tenho um vídeo falando especificamente sobre isso, mas olha que coisa interessante. Se você não reinvestir os dividendos, principalmente no começo, claro, você não vai ter um bom resultado. Olha que interessante esse gráfico que mostra a diferença entre o índice SP500 reinvestindo os dividendos e sem reinvestir os dividendos. A diferença é absurda. Por isso, você é obrigado a reinvestir os dividendos no começo. Aliás, todos os gráficos que você vê de ações, eles consideram os dividendos reinvestidos, tá? Os gráficos que você olha lá na sua corretora, qualquer gráfico de ações, os gráficos que eu uso de exemplo aqui no canal, são todos corrigidos pelos proventos. Aliás, é até muito difícil você achar um gráfico que não seja corrigido pelos proventos, que seja só assim, só as cotações mesmo, né? Isso é muito difícil, é muito raro. Eu várias vezes tentei e não consegui arrumar. Então, a maioria dos gráficos que você vê é corrigido pelos eventos, né? Pelos proventos, pelos dividendos, pelos juros sobre capital próprio, pelos desdobramentos, enfim, qualquer coisa que acontece que afeta o preço da ação mexe com o gráfico dela. Agora, uma coisa que eu vejo muita gente confusa por aí é aquela questão assim, eu preciso escolher empresas que paguem dividendos, né? Porque senão eu não vou ter renda passiva e tal. Assim, tem poucas besteiras piores que essa, né? Você não tem que escolher empresas que pagam dividendos. Dividendo não é um indicador se a empresa é boa ou a empresa é ruim. Eu sei que tem gente famosa que fala para olhar dividendo e tal, mas enfim, o pagamento de dividendos é um evento contábil, meramente contábil. Você tem R$1 no caixa da empresa, esse R$1 passa para sua conta bancária. O seu patrimônio não muda nem um centavo, você continua exatamente com o mesmo patrimônio. Tanto que o dividendo desconta do preço da ação. Um exemplo aqui bobo, você tem lá uma ação de R$100. Se ela pagar R$5 de dividendo, ela passa a valer R$95. Seu patrimônio, que era de R$100, continua sendo de R$100. Não muda nada. O dividendo ele é um evento contábil. É claro que a empresa que paga dividendo sempre, né, há muitos anos pagando dividendos, ela tende a ser uma boa empresa. Por quê? Uma empresa que não dá lucro, que dá prejuízo, não consegue ficar 30 anos pagando dividendo, né? Uma hora ela vai quebrar porque não vai ter caixa. Então o dividendo não deve ser um critério para você escolher ter ou não ter uma empresa na sua carteira, né? Então você corre o risco de acabar, por exemplo, com uma Eletropaulo, né? Não sei se vocês lembram da Eletropaulo, ela chegou a pagar lá 20% de dividend yield, mas a empresa não era boa, era uma porcaria, não dava lucro, cheia de rolo, acabou até fechando capital depois e tal. Quem era acionista dela talvez não acabou sendo tão feliz assim. Isso sem falar da Oi, né? A Oi BR pagava muito dividendo também. E aí todo mundo sabe o fim que deu, ela não era uma boa empresa, não tinha bons balanços e quem tinha essa ação se deu muito mal. Fora que você tem empresas que pagam pouquíssimo dividendo ou praticamente nunca pagam, que são excelentes, né? Para talvez a Apple, a Amazon, são empresas que deram um retorno absurdo para o acionista e não gostam muito de pagar dividendos. Você tem várias dessas aí. E aí entra uma outra besteira, que é aquela história de tem empresa de crescimento e tem empresa de dividendo. Qual o problema desse raciocínio? O problema desse raciocínio é que você está investindo hoje, mas você só vai começar a usar esse patrimônio daqui a muitos anos, quando esse patrimônio estiver muito maior. Você está investindo no seu futuro. Uma empresa que hoje é de crescimento, amanhã pode não ser mais, né? Ou ao contrário, uma empresa que hoje é de dividendo pode se reinventar e se tornar uma empresa de crescimento e não pagar mais tanto dividendo, enfim. Não tem problema nenhum, isso não faz a menor diferença. E outra, depois de muitos anos de acumulação, 15, 20, 30 anos, você vai ter lá, sei lá, mais de 1 milhão em ações. E, assim, qual é o seu problema mesmo se a empresa não paga dividendo? Você não tem problema nenhum, né? Basta você, sei lá, vende um pouquinho se você precisa. Enfim, se vira. Não é a falta de dividendo que vai te impedir de viver de renda, de viver de ações.
essa é uma preocupação que você não tem que ter. O dividendo, ele é uma consequência, não é um objetivo. Você não tem que montar uma carteira de dividendos, né? Tem poucas palavras que colocadas juntas formam uma coisa tão idiota como essa, né? Carteira de dividendos. Você não precisa fazer isso. Você tem que ter uma carteira de boas empresas, uma carteira de empresas que dão lucro, que daqui a 20, 30 anos vão continuar sendo boas empresas. Esse que é o nosso objetivo dentro do Buy and Hold. O dividendo é só uma consequência. Se por outro lado a gente olha para os FIIs, né, para os fundos de investimento imobiliário, eles vão pagar lá os rendimentos, né, que é o aluguel dividido lá entre os cotistas. Então também é uma fonte de renda. Os FIIs têm por característica pagar mais, né, pagar um dividend yield maior do que as ações, porque eles não podem reinvestir neles mesmos. Eles têm que distribuir quase que a totalidade dos ganhos, eles têm que distribuir entre os cotistas. Então, você acaba tendo uma renda muito maior, porque ele não investe em si mesmo. Mas um erro grave também é analisar FII por dividendo, né? A gente tem um exemplo lá do XTED11, que tinha um dividend yield de 1,5% ao mês. Olha que fantástico! Mas quem investiu R$1.000 nele hoje provavelmente deve ter uns 70, 60, 70 reais, porque era uma porcaria o fundo. Então assim, jamais olhe para o dividendo. Se aquele dividend yield está alto, é porque o mercado escolheu que ele estaria alto, é porque tem alguma coisa ali, algum risco que provavelmente o mercado está vendo e você não está vendo. Então, novamente, dividendo não é objetivo, dividendo é consequência, ou rendimento no caso dos fundos imobiliários, né? E uma outra fonte de renda passiva é aquela que vem da renda fixa, né? Que são os juros semestrais dos títulos do Tesouro. Claro que para acumulação de patrimônio, os melhores títulos são aqueles que não pagam cupom, são aqueles que o valor fica todo lá acumulando, né? Mas, depois que você já atingiu a independência financeira, nada impede de você, quando eles vencerem, né, lá 2035, 2045, sei lá, você trocar pelos títulos que pagam cupons semestrais. Assim, né, principalmente aqueles que são ajustados pela inflação, você não perde nada, você só tira dele o seu lucro, você só tira dele o que ele está pagando de juros, o principal fica lá sendo atualizado pela inflação. Então é também uma fonte de renda passiva muito interessante dentro dos investimentos. Então entendam isso, o rendimento não tem que ser o foco, mas ele vem. Se você focar em ativos que têm valor, o rendimento vem e aí um dia você vai conseguir viver disso sem o menor problema, vai estar muito melhor do que quem escolheu investir em outras porcarias, como fundos de previdência privada e outras coisas que a gente pode falar em outros vídeos. O que eu queria mais falar com vocês é sobre as fases da liberdade financeira, né? Onde é que você está em relação a esse guia, em relação a esse caminho, né? O primeiro momento, assim, que nem dá para chamar de fase de liberdade financeira coisa nenhuma, é aquele momento do pânico que você ganha menos do que você gasta, ou gasta mais do que você ganha. Se você está nessa fase, né, não conseguiu nem acertar as suas contas ainda, talvez esse canal nem seja o melhor para você. Talvez seja o caso de procurar canais aí como o Me Poupe, da Natália Arcuri, que faz um trabalho excelente em ajudar você a gastar menos, a deixar suas contas em dia. Claro que o meu objetivo é te ensinar a investir, mas se você gasta mais do que você ganha, assim, eu não faço milagre, né? Eu só posso te ensinar. Depois dessa fase, você tem aquela fase de alívio, que é quando você gasta menos do que você ganha. Quando você chegou nessa fase, você pode começar a organizar a sua vida financeira, porque aí você pelo menos consegue viver sem se endividar, sem depender de ajuda, sem depender de outras pessoas. Uma terceira etapa da liberdade financeira eu chamo de estabilidade. É quando você não tem mais dívida, não tem mais financiamento de carro, não tem mais parcela de consignado e já montou aqui a sua reservinha de emergência, seja na poupança, seja num CDB, qualquer aplicação de renda fixa que sirva para reserva de emergência, né, gente? Coisa com liquidez e tal, coisa segura, por favor. Mas aí você está já numa fase de estabilidade. Por que estabilidade? Porque você vai poder, por exemplo, bater o carro tranquilamente, que você vai ter como arrumar. Se tiver um problema de doença, você vai poder cuidar. Você não vai passar aperto, não vai passar nervoso por causa de gastos inesperados e vai poder aproveitar uma oportunidade ou outra aí que a vida vai te colocar. Depois de um tempo acumulando, investindo, a gente chega no quarto momento da liberdade financeira, que eu chamo de segurança. Nesse momento, você já tem um patrimônio suficiente investido para coisas assim, por exemplo, uma demissão, não vai te afetar, né? Você vai ser demitido e você vai falar, tudo bem, eu estou tranquilo, eu tenho meu patrimônio, eu vou procurar outro emprego com tranquilidade, eu vou empreender, né? Vou arriscar, você tem um certo conforto. Nesse ponto, eu costumo colocar aquelas pessoas que têm aí uns 2 anos de salário guardado, né? Então você ganha lá 10 mil reais, se tiver 240 mil reais em patrimônio, você está mais ou menos nessa posição aí de segurança
de certa tranquilidade. E lógico, o último estágio é quando você está realmente independente, né? Quando você não precisa mais do seu trabalho, se você quiser você pode parar de trabalhar, ou você pode arriscar um empreendimento, você pode arriscar coisas aí que você sempre quis, você pode começar efetivamente a trabalhar com aquilo que você gosta. Esse é o nosso objetivo. Quanto tempo você vai demorar para chegar lá depende do quanto da sua renda você direciona para isso, quanto do seu esforço você direciona para isso. Não é fazendo investimentos milagrosos, não é procurando a maior rentabilidade da bolsa, né? Nem da bolsa, nem de qualquer outro lugar, das criptomoedas, das pirâmides, dos esquemas, né? Não é fazendo isso. É dedicando um percentual maior da sua renda. Mas isso não tem pressa. A grande ideia desse vídeo é que você vai se aposentando devagarzinho. Cada dia que passa eu estou um pouquinho mais aposentado. Cada dia que passa você está um pouquinho mais aposentado, vamos dizer assim. Você depende um pouquinho menos do seu trabalho, entendeu? Por exemplo, hoje minha renda passiva paga metade do meu salário. Pô, legal, você está meio aposentado já. O dia que pagar 100%, você até poderia parar de trabalhar. Claro que esse não é o objetivo, pelo menos não é o meu, né? Eu não pretendo parar de trabalhar só porque eu sou independente financeiramente, mas é uma opção. Se precisar, eu posso parar. Eu posso ficar 2 anos sem fazer nada, isso não vai me afetar. E esse é o objetivo de longo prazo que a gente tem, principalmente para a nossa aposentadoria. Para a aposentadoria, é obrigatório você ter chegado nesse nível. Se você não começar a investir hoje, talvez você não consiga chegar. Então, o mais importante é começar a ir devagar, sem pressa, né? Claro que até você fazer lá 60, 70 anos, sei lá, a idade que você vai querer se aposentar, você precisa chegar no nível de independência financeira. Senão você vai ficar dependendo do governo, dos filhos, de auxílio, enfim. E com certeza você não quer isso. E é justamente sobre isso que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Que fase que vocês estão da liberdade financeira? Isso é importante para eu até direcionar os próximos vídeos do canal, mas eu queria que vocês respondessem, né? Eu tô na fase 1, eu já tenho reserva de emergência, eu já tenho um investimento para uns 2 anos aí, eu já tô tranquilo. Né? Porque a gente pode direcionar aqui a nossa conversa e também queria saber, claro, como é que vocês estão em direção ao próximo nível, né? Tô pertinho de conseguir minha reserva de emergência, tô pertinho de equilibrar minhas contas, né? Então que isso é muito interessante para eu poder direcionar os vídeos aí de acordo com o que vocês estão passando. E se você já se perguntou como é que os milionários ficaram milionários, como é que eles são milionários, a maioria deles, eu tenho um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui para que vocês assistam. Para sorte de vocês, não é tão difícil quanto vocês pensam, talvez não seja nada do que vocês pensam, então dê uma olhada lá que esse vídeo está muito interessante. E fora isso, claro, aproveita para se inscrever no canal, eu trago vídeos sobre investimentos toda semana. E a gente volta semana que vem com mais. Até lá!